Mulher está começando e hoje eu quero conversar com vocês sobre comportamento. Conflitos, sabe? Aqueles conflitos que a gente tem no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, só porque a gente não entende o jeito do outro. E para isso, nós estamos recebendo aqui a Silmara Costa e o Vinícius Amaral. Eles têm uma empresa e eles vão contar um pouquinho pra gente do trabalho dessa empresa e vão detalhar os perfis comportamentais e contar um pouquinho também de alguns casos aí de conflitos que a gente tem dentro de casa ou no trabalho e que façam que a gente possa aprender a lidar com essas pessoas. Sejam bem-vindos. Obrigada, Aurora, pelo convite. Um grande prazer estarmos aqui, viu? Ao programa Maravilha de Mulher. Silmara já conheceu aqui uns pouquinho anos, né? Vini também, né, Vini? Sim. E acabou sair Vini, mas é Vinícius, mas para você de casa pode falar de Vini também, né, Vinícius? Claro. E conta um pouquinho da empresa, como que nasceu? Bom, a Next Level ela nasceu através de um sonho, né, em comum, uma parceria, né, em comum, que Silmara e eu tivemos. Então, a gente trabalhamos em grandes organizações, né, e decidimos juntar nossos conhecimentos para montar, né, alguma empresa que falasse de uma empresa de treinamentos e consultoria empresarial, na qual a gente pudesse atacar principalmente a parte de comportamento humano, né? Sabe que hoje nas empresas o que mais tem valor é o humano, é a pessoa, em todas as empresas. Sim. Então, apesar da consultoria não ser somente na parte comportamental, nós trabalhamos o comportamento e a parte administrativa também. É porque acabou, né, gente, aquela história de te falar assim, o cara é um mega profissional, mas difícil de lidar. Exatamente. Né? Acabou isso não existe mais, né? A gente vai ver bastante isso hoje em análise comportamental e assim, essa empresa ela veio de um desafio também por conta da necessidade que existe hoje no mercado. É uma lacuna muito grande. O empresário normalmente ele é conduzido a pensar na estrutura e até em processos para serem realizados. Mas o capital intelectual de uma empresa hoje vem sendo assim muito solicitado em questão de crescimento, de desenvolvimento, evolução contínua do ser humano. Foi pensando nisso que a gente se uniu, né, Vi? Isso aí. Aí para levar tudo que a gente pode dividir com as pessoas e fazer com que todo mundo possa evoluir juntos. Gente, eu estou muito feliz com essa empresa, né? Principalmente Nós também. porque, né, vocês também, né? Principalmente porque eu conheço vocês, né? Então eu sei realmente o carinho, né, dessa criança, desse projeto que nasceu. Verdade, tem muito carinho. Tem muito carinho, né? Então, assim, falando um pouco de personalidade, né? Quais são os tipos mais comuns? Tá, em questão da metodologia DISC, né? É um método que foi desenvolvido por William Moulton, ele era PhD em Harvard, em psicologia. E ele fez esse estudo lá pro meados de 1928, né, Vi? Não dá nem para imaginar alguém com um cérebro desse lá atrás, né? Fantástico, uma coisa extraordinária. E ele começou essa pesquisa, pegou muito pesado, muito forte naquela época, desenvolveu de várias formas. E então ele chegou a concluir 4 perfis comportamentais. Diz que dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então todos nós temos todos esses perfis comportamentais. Desde que nascemos. Até a dominância é a primeira que surge lá entre 10 a 15 dias de um bebê recém-nascido. Sabe quando você pega um bebezinho e vai pegar algo da mão e ele segura com força até você consegue levantar um bebê para ele não largar aquilo. A dominância é algo que quase já vem com a gente. Todos os outros são desenvolvidos. Todos nós temos todos os 4. Dependendo do meio, do ambiente, até na formação da pessoa, o meio que ela vive, isso vai desenvolver mais algum. Nós temos sempre um perfil em preferência, dependendo do meio, do ambiente e até da carreira da pessoa. Sim. Se a gente pensar uma pessoa que desenvolve na sua área profissional um cargo de liderança, onde é muito exigido, que tem muitos desafios, não é algo rotineiro, isso vai desenvolver nele a dominância, tá? A dominância é um perfil muito forte, até o nome já coloca, né? É uma pessoa normalmente de muita presença,
é um executor, sabe? A pessoa que chega, lidera, realiza. Quer resultado. Quer resultado para ontem. Normalmente, ela não é uma pessoa que olha lá na frente. Ela olha aqui agora. Então, ela não analisa muito. A gente está lá no conformidade com a análise de tudo. A dominância, muitas vezes, ela chega, Aurora. Todo mundo vai conseguir pensar em alguém assim no seu trabalho ou na sua convivência. Pensem naquela pessoa, você fala, meu Deus, que pessoa difícil de lidar. Sempre tem alguém. Normalmente, eles estão em cargos de liderança. Sim. Eles chegam a passar. Nessa figura do chefe, né? Sim, um chefe ele precisa. Quando ele não tem isso desenvolvido e é colocado num cargo de liderança, ele vai ser obrigado a desenvolver, né? Eles chegam a passar às vezes por arrogante, sabe? É mandão, cada um vai denominar de um jeito, né? Mas são pessoas de pulso muito firme. Aí a gente tem também o influente. O influente é aquele que leva todo mundo junto, que normalmente ele lidera de outra forma. São dois perfis bem parecidos, próximos até, porque o influente ele é um perfil que ele lidera já por proximidade, rapport, a gente vai falar um pouquinho depois, a gente consegue ele levar a equipe toda a realizar algo pela influência dele. Por exemplo, sabe liderança, por exemplo? Sim. Tá no influente, diferente do dominante, tá na liderança por exigência, hoje agora. Ele normalmente é aquela pessoa social. A gente sempre brinca que o influente ele tem sempre o contato de alguma coisa. Você precisa de alguém da Marquês, você precisa de alguém, um salão, você precisa de uma festa, um buffet. Ele sabe tudo, tem contato indica com todo mundo. É um ótimo network o influente. E aí a gente tem também o estável, já pensa numa pessoa mais calma, mais tranquila. É um ótimo planejador, é alguém que não sai agindo por impulso, diferente dos dois primeiros perfis. Ele analisa bastante, ele precisa de um planejamento. Tende até a ser a pessoa que planeja e não vai. Executa. Ela sempre vai achar algo que ela tem que planejar melhor. É uma pessoa mais calma, mais tranquila. A gente até remete lá à natureza, né? Aquelas pessoas que ficam sentadas. E aí a gente tem o conformidade, que é o mesmo que analítico. São pessoas que precisam aí de dados, são pessoas normalmente em posições de engenheiros, né, Vini? Em matemáticos, secretária, alguém que lida muito com planilha, alguém muito organizado, tem muita acabativa, começa e termina. O influente fala, vamos, e vai pra lá, vocês que terminem aí. O analítico já é alguém que ele começa e termina. Aliás, ele só começa se ele já tiver entendido qual é o final, senão ele nem sai do lugar. Isso tende, a gente pode até dividir de alguma forma esses 4 perfis. 2 perfis fortes, influentes, dominância, realizam, executam, não tem muita acabativa. Chega, coloca, vamos fazer. Aqui a gente tem 2 perfis mais calmos, tranquilos, que planejam muito, precisam de dados e tem mais acabativa do que os 2 primeiros. E tem alguma idade que a gente começa a identificar isso na criança? Assim, de forma registrada, Aurora, seria mesmo a dominância, que a gente até colocou há pouco, e de 10 a 15 dias ela já vai exercer isso. Todos os outros daí pra frente você já está desenvolvendo, que algumas pessoas conhecem como personalidade. É interessante porque meu filho tá no 9º ano está escolhendo camiseta de formatura. E aí ontem eu dirigindo e ele disse assim pra mim, mãe, a camiseta tem a frase tal e tem a frase tal. Eu falei, filho, teve votação. Mas todo mundo votou depois que a fulana de tal, que é a menina mais influente da sala, fez a escolha dela, né? Então eu já fiquei pensando nisso, porque eu já sabia do assunto da entrevista, e aí eu fiquei pensando, é interessante como eles já começam a identificar mesmo na adolescência, que aquele que domina, aquele que influencia. Desde criança. Se você pegar 2 crianças gêmeas, você já percebe. E assim, o dominante é sempre quem vai dominar a situação. Você já percebe, você pega 2 crianças gêmeas pequenas brincando, não tem o que dita as regras? Sim. Agora a gente começa, agora a gente para. Sim. A gente vai brincar hoje disso aqui. E tem o conformidade, o estável, fala tudo bem, vamos lá. Agora, Aurora, isso é bom ou ruim? Todos eles são perfeitos. Sim. Todos eles juntos nos formam. E todos eles são necessários. É uma coisa muito importante e que a Next Level trabalha bastante em cima. Tem uma frase muito interessante. Seja a pessoa certa no lugar certo. Sim. Quando a gente traz isso pro intelectual de uma empresa, se eu pegar... Imagine você, diante desses poucos detalhes, a gente pegar um perfil dominante e colocar lá na questão na situação do trabalho de um analítico, né, Vini? Pensa...
É verdade. É difícil, uma pessoa com um perfil dominante, ela não consegue ficar atrás de uma mesa planejando, planilhando, né? Ele já é mais executor, assim como a Silmara disse. Então, ele fica ali deslocado, ele não vai desenvolver bem o trabalho dele. Então, Sim. ele fica limitado. Nossa, gente, assim, eu tô conversando com vocês, eu tô pensando em todos os aspectos da vida, o quanto é importante, né, você saber analisar um perfil comportamental, né? Porque até para escolha profissional, né? Porque a gente não pode simplesmente fazer uma pesquisa de escolha profissional pelo quanto que ganha aquele profissional. Você precisa se conhecer, entender primeiro como que você se posiciona diante daquela situação, das diversas situações e como vai ser seu futuro. Gente, estou amando conversar com vocês. Delícia, Obrigado. né? Nós vamos para um intervalo. Já acabou o primeiro bloco, é isso mesmo. Sair de casa, não se assuste que já acabou. Mas nós temos ainda mais 3 blocos para falar sobre perfil comportamental, viu? Não saia daí que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta e o assunto de hoje é perfil comportamental. Você sabe qual é a predominância do seu perfil comportamental? Lembrando que todos nós temos os 4 perfis, como a Silmara e o Vinícius falaram. Mas tem aí 1 ou 2 que estão bem predominantes, é isso? É isso mesmo. Vamos voltar então a conversar e a gente estava no último bloco falando sobre a escolha profissional, né? Eu acho que é um assunto muito importante. As mulheres em casa, né, têm filhos e toda mãe quer o melhor para o filho. Toda mãe sonha por uma carreira profissional para o filho, né? E acaba incentivando. E a gente sabe que o pai e a mãe, eles têm um peso, né, na vida, na escolha das crianças, né? E aí o que é importante a gente analisar? Olha, eu vou grifar, Aurora, aqui, assim, é um momento, sempre foi importante, mas é um momento do autoconhecimento. Tanto para os pais quanto para os filhos. Existem vários estudos hoje, quando a gente vai escolher uma carreira, né? Antes, como você colocou, a gente pensava lá no salário, na reta final. E, na verdade, hoje existem vários estudos. No método DISC existe também pesquisas para serem abordadas em relação a qual é o seu perfil. Quanto mais próximo você tiver na sua execução do que te predomina como perfil, melhor você vai realizar aquilo, maior a chance de sucesso, maior a chance de ser feliz, né? A gente também está falando muito disso hoje, de realizar coisas que te tragam felicidade. E até ganhar dinheiro, né? Porque quando você faz com prazer... É uma consequência que vem sozinha, né? O sucesso, na verdade, é uma consequência de um trabalho bem executado. É verdade. Não adianta nada um advogado frustrado. Exatamente. Né? Não adianta nada. E aí, assim, vamos falar o que a pessoa precisa analisar dentro dos perfis, tá? Então, uma pessoa pensou lá, vamos pegar as profissões mais tradicionais. Vamos lá. Né? Então, por exemplo, direito, né? Quais são os pontos importantes para uma pessoa que queira fazer direito? Olha que interessante, Vi, você me corrige se eu estiver errado. Agora a gente vai conseguir até colocar a importância dos 4 perfis. Num direito, eu preciso que seja alguém que tenha uma dominância alta. Sim. Que tenha o analítico, conformidade alto. Que tenha estabilidade, ele precisa de planejamento, né? Não dá pra ele chegar no juiz e falar, nossa, tô pensando, seu juiz. É verdade. Então, assim, tudo faz parte. Influência... O advogado acho que tem que ser um DISC inteiro. Um DISC, é verdade. O advogado precisa... Vai depender de cada situação que ele estiver vivenciando, né? De cada causa, momento. né? Aí sim, né? Como todos nós, né, Vi? Sim. Uma professora que não gosta de ser influência, estar na frente, também não vai dar certo, né? É bem difícil, né? Porque o professor, aquela imagem central, né, para os alunos, ela precisa influenciá-los a aprender o que ela está passando. Se ela não conseguir transmitir isso, a aula dela não vai ser efetiva. Né? Então, no caso da profissão professor, né, que todas as pessoas que estão ali ensinando, ela tem geralmente um perfil influente um pouco mais elevado, um pouco em maior destaque, né, Silmara? Você sabe que é muito interessante. Quando eu comecei a estudar o DISC, eu lembro que teve um exemplo em alguma formação. Hoje evoluiu-se muito, né? Mas vocês lembram, a gente que já passou aqui dos 20 aninhos,
Às vezes a professora, ela ensinava de uma forma, Sim. 70% da sala, ou até às vezes 90% pega. 20 ou 10 não pegam. Sim. Lá atrás, quando se podia, colocava, né? Esse menino é burrinho. Ele não aprende, ele tem dificuldade. Daí acabam se rotulando várias outras coisas, né? Isso. Que dentro da PNL a gente não rotula muito, não. Tem que estudar quem é este ser humano único. Mas aí era rotulado como ele era burrinho. Mas o que ela fazia? Ensinava. Você aprendeu a Aurora? Não. Ensinava. Você aprendeu a Aurora? Não. Ensinava. Ela só entende uma forma de explicar. Só que esse é diferente do outro, que é diferente do outro. De repente, o formato que ela está ensinando para um dominante ou influente está entrando ali. Mas para uma conformidade não está. Sim. Então, hoje, com toda essa questão do autoconhecimento em alta, ela também tem que se preparar para dar aula e atingir os 100% da sala dela. Exatamente. E hoje, assim, há um tempo atrás, a gente ainda escutava que algum perfil era superior a outro. Hoje isso já não existe, né? Não existe. Porque todos são muito importantes dependendo da área que está se trabalhando. E é possível, dentro de uma empresa, você fazer alguns pequenos detalhes, algumas trocas de funções e o sucesso da pessoa aparecer? Muito. É extremamente importante isso que você está colocando agora, Aurora. Imagina, igual o exemplo que eu citei, uma pessoa dominante atrás de uma mesa, né? Fazendo todo aquele trabalho de planejamento, planilhas, né? Ele não vai ter um sucesso profissional ali. Ele pode até ser bom nisso, mas ele vai estar muito frustrado e não vai executar todo o trabalho dele com amor, né? Então, se você pega uma pessoa analítica e coloca atrás de um computador, ela vai executar ali, ó, perfeito. Ela vai ter, vai começar, vai ter acabativa, né? Ela vai enxergar, né? Desde o momento que ela começa até onde ela vai. Então, entender os perfis comportamentais dentro de uma empresa e colocar cada um, né, desses perfis no seu ramo de trabalho específico é extremamente importante. E aí, esse trabalho está associado à empresa Next Level Plus. Isso. Falei certo, gente, olha. É esse trabalho que vocês fazem. Vocês chegam numa empresa e desenvolvem esse olhar, é isso? Também, na verdade, a nossa empresa, ela tem vários produtos, né? E um deles é a parte de análise comportamental, que realmente nós fazemos essas sugestões dentro da empresa, né? Mas também temos outros produtos, né, voltados para a programação neurolinguística, propriamente dita, como consultoria administrativa, né, todas vendas, né? Vendas com PNL, né? Então, a Next Level, ela, neste ponto, sim, ela analisa o perfil da pessoa para induzir, né? Não seria induzir a palavra correta, mas conduzir, exato, conduzir, né, para que cada um esteja realmente no seu local de destaque. Para que todos tenham sucesso, né? Exatamente. E não fique só ali para aquele que é influência, ou o bruxo ser o dominante, o chato, a cobra, né? E todo mundo poder participar da empresa como um todo. Mas também essa realidade a gente consegue trazer para dentro de casa, né? Dos conflitos internos do dia a dia, né? Total. Imagina aí um influente casado com conformidade. O influente, ele quer logo... vamos imaginar um casal, aqueles festeiros, né? Que quando já se reúne com todo mundo junto, já gosta da família toda junto, do som alto, o Natal lá é todo mundo unido, né? Você entende disso, né, Vi? Um pouquinho. Um pouquinho. E aí ele é casado com conformidade. Nem gosta de barulho. Nem gosta de muita gente. Quando eu coloco não gosta, para não ficar até mal colocado, não é o que te faz bem, não é um ambiente que te realiza, que você se sente confortável, tá? Então, o influente, ele precisa de gente, ele precisa social, e o conformidade não. Então, nossa, até dentro da PNL tem vastas informações para colocar sobre o relacionamento. Eu já começo aqui a viajar, já vou falar de outra coisa. É importante a gente conhecer, então, né, a pessoa que está do nosso lado, marido, companheiro, filhos, para a gente poder conduzir isso de maneira mais tranquila, né? Conhecer, interpretar e respeitar, né, Aurora? Entender que um relacionamento são duas pessoas, né? E também dá um choquezinho quando são duas iguais. Sabia? Eu conheço algumas pessoas. É verdade. É show de bola porque também. Se você tem um dominante com um dominante, vai sair alguém faísca, tem que dominar, né?
Então, em alguns momentos um domina, outro domina. Quando a gente passa a entender isso e traz isso para a vida da gente, esse relacionamento se torna mais saudável, vamos dizer. Sim, né? É verdade. É verdade. Eu já fiz lá com a Silmara mesmo, o perfil, né? Eu tenho um pezinho bastante, assim, de influência e de dominante. Então, né? Essa coisa da saia justa que a gente tem que ter, né? Às vezes, de deixar o outro dominar também, né, Silmara? Para que todos possam estar felizes, né? Exatamente. Dentro da PNL, nós também chamamos isso de mapas e territórios. Né? Então, a partir do momento que você entende um pouquinho de comportamento, né? E você entende que o mapa daquela outra pessoa... vamos tentar falar de duas pessoas dominantes, né? Que são um pouco mais... Fortes, eu ia falar agressivas. Mas são duas pessoas que entendem o mapa e território da outra, né? Então, se elas têm essa consciência, elas não vão entrar em atrito, em conflito. Né? Então, o conhecimento e o autoconhecimento é essencial. Sim, é verdade. Eu assim, gosto do assunto, é um assunto que eu gosto de ler, de participar, né? E eu percebi, assim, o quanto que minha vida já foi impactada quando eu comecei a fazer isso dentro da minha casa mesmo. O meu marido, ele é uma pessoa ótima, excelente, né? Mas, assim, tem que ir conquistando aos poucos, né? Eu até brinquei com ele outro dia da faxina, que quando ele veio para casa, nós decidimos que não íamos mais almoçar no restaurante. E ele assumiu a cozinha. Então, ele ficou na cozinha, beleza. Então, eu não pedia nada mais além da cozinha, porque eu sabia que não podia pedir mais que isso. E, aos poucos, eu fui vendo que ele foi me ajudando no dia a dia. Então, mas eu não briguei, porque não é uma pessoa que eu possa chegar e falar, você vai ter que fazer isso, porque daí espana, né? Eu conheço um pouquinho do bem da Aurora aí. Eu acredito que ele esteja dentro, em predominância de um estável da vida. Um ponto muito interessante que você está trazendo. Ele está lá responsável pela cozinha, ele tem todo um planejamento para aquilo. Se você chegar no meio disso e falar, meu bem, agora a gente vai arrumar lá em cima. Ele não está esperando, ele não se planejou, isso não está dentro do que ele ia realizar agora. Isso para uma pessoa do perfil estável é chocante. Sim, e muito comum nos casais, né? Mas eu quero agora, vamos lá agora limpar. Porque pro dominante agora, era ontem. Né? Exatamente. Não era ontem. Era ontem. Uma coisa que acontece também muito, Silmara, assim, do tipo, nós vamos sair pra ir num lugar. E aí no meio do caminho eu falo, vamos passar em tal lugar? Nossa, acabou o passeio. Não pode pedir pra passar em outro lugar. Saiu do meu planejamento, eu nem parei pra pensar nisso. Exatamente. Né? E não consegue ter essa reação. Isso. E no começo, né, de um relacionamento, a gente entende isso como conflito. Mas depois a gente aprende que não, é só aprender a lidar. Então, por isso a importância, né? Conhecendo o mapa do outro. Conhecendo o mapa do outro. Gente, vocês aí de casa, no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre isso. E eu quero trazer mais exemplos para o dia a dia, porque eu sei que você que acompanha, você que assiste, muitas vezes está aí com um problema dentro da casa, como lidar com aquele filho, com o marido, né? E claro, na empresa também, sempre é bom a gente pegar dicas para aprimorar o nosso relacionamento todos os dias, por todos os lugares onde nós passamos. Fique aí, não saia daí, que nós já voltamos. Programa Maravilha de Mulher está de volta, falando sobre perfil comportamental. Gente, eu amo esse assunto. E eu até pensei em me especializar, né, nisso. A Silmara sempre fica me convencendo disso. E a Silmara, ela também é analista, né, Sil? Isso, eu sou analista comportamental formada. Então, ela pode fazer o teste. Isso, até colocar de uma forma melhor, é uma pesquisa, tá, Aurora? Isso, é uma pesquisa que é aplicada. E ela vai trazer para a pessoa não só qual o perfil está em predominância, qual vem em sequência, em qual porcentagem ela tem hoje desenvolvida em cada um deles, mas também as habilidades, as capacidades que cada perfil desse traz, em qual grau isso está evoluído nela e principalmente os pontos que ela tem que se desenvolver de cada perfil. E também quem já fez lá atrás pode refazer. Porque a gente precisa estar sempre fazendo, porque pode estar oscilando isso. Pode, de acordo até com o que ela está desenvolvendo hoje, pessoal ou profissionalmente, isso vai ser alterado sim. Isso é muito legal. Então, se você não fez essa pesquisa, faça. Eu já fiz,
mas eu sempre gosto de estar lendo, estudando, porque isso traz um impacto na nossa vida, né? Eu comecei a entender, Silmara, coisas assim do meu profissional, de direcionamentos, inclusive de ter que falar não para algumas coisas, porque eu comecei a me enxergar do tipo, não, isso não vai dar, por mais que a proposta seja importante, por mais que o dinheiro seja legal, por mais que seja muito bacana nisso, mas eu não vou ficar feliz aqui. Pode até adoecer, né? Pode até adoecer, exatamente. Sil, falando um pouco de sucesso, né, no ambiente de trabalho, eu já fui coordenadora de escola, né, 3 anos. E quando a gente é convidada a ser promovido no trabalho, algumas características aquele empresário tem quando olha, né? Então, por exemplo, o professor, ele é um excelente professor, ele arrasa na sala de aula, e aí, de repente, a dona da escola fala, nossa, ele poderia ser um coordenador, porque ele vai multiplicar isso para os outros professores. E muitas vezes esse professor, ele foi lá para a coordenação e não se saiu muito bem, né? Quais são as razões que acontecem isso? Pode até apagar, né? Pode até apagar. Professor. Eu vou tomar liberdade, Aurora, de levar isso para academias, que é uma coisa que a gente trabalha há bastante tempo já, e que bastante gente conhece de perto, pratica, faz parte do dia a dia de vocês, né? Então, eu quero que vocês pensem naquele professor que tem um destaque na academia. Provavelmente ele é muito influente, ele pode ser estável por questão de planejamento, ele tem uma dominância um pouco mais baixa. Normalmente ele tem uma influência muito alta. Aquele professor que se destaca numa academia de musculação, ele tem uma influência muito alta. E aí vem o empresário que olha aquele professor e quer transformá-lo em coordenador. Concorda comigo que eu preciso de competências diferentes aqui, perfis diferentes? Sim. O coordenador, ele precisa ter uma dominância mais alta, ele precisa ter a conformidade, a questão do analítico no seu perfil, ele vai ter que coordenar, programar, planejar. O influente, ele leva, vamos lá. Então, muitas vezes isso acontece e se repete em várias empresas. Aí eu matei um super professor quando coloquei ele na coordenação e não desenvolvi um coordenador. Pode ser, Aurora, Sil, mas eu coloquei essa pessoa. Ao longo dos anos, não tem aquela coisa, entrou aqui nessa posição e ao longo dos anos você vai desenvolver. Pode ser que ele desenvolva, mas isso vai gastar uma energia muito grande. No meio disso pode-se perder muito tempo, posso perder esse profissional que estava muito bem na posição que estava. Então, assim, dentro dos perfis também tem uma coisa muito forte que eu quero que vocês pensem agora, tanto no seu pessoal quanto no seu profissional, em alguma coisa que você exerça, que você termine e tá assim, tô esgotada, sabe? Assim, se você me pegar e me colocar sentado no computador para digitar algo muito longo, calcular aquilo tudo, principalmente se eu estivesse sentado sozinho numa sala, a Aurora, à noite vai parecer que eu faxinei uma casa de 600 metros quadrados, 600 mil metros, eu acho. Eu normalmente fico muito cansada. Você deposita muita energia naquilo. Sim. Isso também é muito importante para um empresário entender. Quando eu tenho a pessoa no lugar certo, ela vai fazer aquilo, vai fluir naturalmente. Ela não vai desgastar. Ela vai ter energia para aquilo suficiente, vai embora ainda planejando o que ela vai fazer no dia seguinte. É aquela sensação de que ela não está trabalhando. Que todo mundo coloca, né? Faça o que você ama e você nem vai perceber que está trabalhando. Isso tem muito a ver com o perfil certo no lugar certo. Gente, isso é muito importante mesmo. E eu tenho analisado bastante esse meu filho, sabe? Eu acho que filho é algo que a gente... É a caixinha, assim, sabe? É aquele produto, assim... É o estudo de casa, né? É o estudo de casa, né? E, ultimamente, ele tem feito os meus posts do Instagram. Olha. E eu percebi que ele gosta disso, sabe? Então, eu parei de querer que ele fizesse coisas para se aparecer, sabe? Porque como eu tenho uma boa parte desse influência em mim, eu queria que ele fosse também, né? Que ele estivesse ali liderando, que ele estivesse na frente das coisas. E eu percebi o quanto ele fica feliz na frente de uma tela, né? Mudando da letra do post, mudando a cor do post. No caso seria atrás da tela, né? É atrás da tela, é verdade, não é à frente. Ele já seria mais analítico, né? Mais conformidade, o perfil. Sim, é isso aí mesmo que eu fico pensando. Ele vai ter que ser alguma coisa desse jeito. Claro que a mãe queria que ele estivesse aqui, apresentando o programa, né? Falando para as câmeras, né? Mas a gente precisa entender e olhar com amor, né? Você sabe que a gente tem um exemplo vivo aqui.
Vamos 21 anos, do com uma predominância na conformidade, na questão analítica. O Vini é engenheiro formado, trabalhou 21 anos em uma empresa grande, automotiva, né, Vini? Isso. E hoje ele está com um Fluente lá no topo, dominância também. Se eu imaginar colocar você hoje, como é que você ficaria? Difícil trabalhar atrás de uma mesa. Muito de hora difícil. a hora? Hora para entrar, hora para sair, para mim já fica muito difícil. O meu lado influente está, eu acho que no ápice da minha existência. Então hoje eu já não conseguiria mais trabalhar atrás de uma mesa fazendo o que eu fazia antes. Planilhando, planejando, montando, para mim é bem difícil. Gente, agora imagine você quantos preconceitos que a gente tem, ou quantas crenças limitantes, e que a gente fala assim, o fulano, ele não gosta de trabalhar. Olha, ele arrumou um trabalho, mas ele tem que bater o cartão às 8, trabalhar até às 6, ele não gosta de bater o cartão, né? E aí, não é mais fácil a gente analisar, né? O que acontece? Por que ele não consegue bater esse cartão? Exatamente. Sabe, Aurora, uma das nossas consultorias, né, quando pegamos a parte de análise comportamental, nós tentamos levar exatamente isso para a empresa. Né? Então, nós damos o treinamento inicial, seria de vendas com PNL, no qual a gente também faz uma análise comportamental nas pessoas. Ensinamos, né, como lidar, como negociar, como entender um ao outro. O segundo treinamento esse de análise comportamental propriamente dito, né, para que possa entender exatamente quais são os perfis que existem, né? Então, quando a gente consegue colocar isso dentro de uma empresa, fica muito mais fácil para a própria empresa. Por exemplo, vocês citaram aqui com relação às promoções. Já acontece muito. O empresário dá promoção para uma pessoa porque tá dando, a empresa entende aquilo como um prêmio para a pessoa. Gostou tanto daquele trabalho bem executado que quer dar um prêmio. Só que coloca a pessoa numa posição que o perfil dela já não vai atender. E aí o empresário, o que ele faz? Ele fica frustrado. Poxa, eu confiei em você. Né? Então ele joga toda essa responsabilidade. Eu confiei em você, eu te coloquei num cargo melhor, né? E você não conseguiu executar da forma como eu esperava. E aí onde está a falha? Está no empregador ou no empregado? Na verdade, nenhum dos dois. Eles simplesmente não sabem. A falta do autoconhecimento é a falha, né? A falha é o autoconhecimento. Então eles não sabem aonde que deveria ficar um ao outro. Exatamente. E o quanto a gente precisa se apropriar desses conhecimentos no nosso dia a dia, né? Isso. Muito, muito, muito. Não só no trabalho, mas na vida pessoal, em relacionamento amoroso, amizades, familiar, né? Principalmente familiar, porque com a família a gente tem aquela intimidade um pouco maior, é onde a gente explode com mais facilidade. Exato, exato. A gente tem assim mesmo, porque a gente acaba ouvindo muitas coisas dentro de casa, né? E a gente acaba não tomando cuidado, porque se uma pessoa tem um perfil dominante ou um influencer no trabalho, e ela exerce no trabalho essa dominância, tudo bem, ela muitas vezes é uma chefe, um líder, alguma coisa assim. Mas quando ela chega dentro de casa, ela quer mandar da mesma maneira que ela manda lá, ela quer mandar dentro de casa, né? Exatamente. E aí fica aquela coisa chata, né? Do tipo, nossa, mas ela só manda, né? E aí faz parte desse perfil. Faz parte do perfil dessa pessoa, né? Se a pessoa com perfil dominante, ela vai ser dominante em qualquer área. Ela não vai ser, por exemplo, dominante no trabalho e influente na casa dela. Não, ela vai ser dominante no trabalho e dominante na casa dela também. Sim. E para minimizar esses conflitos, tem alguma coisa ligado com o rapport? Sim. Rapport é uma arte de entender o outro, né? De se aproximar do outro, de gerar confiança. É uma ferramenta muito rica da PNL. Para se criar o rapport, eu tenho que te enxergar. De uma forma grosseira, eu tenho que te enxergar. Para isso, eu tenho que te entender qual é o seu perfil, como você pensa, como você vê o mundo. Quando o Vini trouxe em questão de mapa e território, território, vamos dizer que é o mundo, é essa sala, é esse momento. Nós três vamos sair daqui falando de forma diferente desse momento. Então, nós enxergamos de forma diferente, agimos de forma diferente. O quanto mais eu entender como você olha para isso e puder me aproximar da sua forma de olhar para isso,
mais próximo eu vou estar de você. Normalmente as pessoas fazem o contrário. Elas colocam para o outro a sua forma de pensar. Impõe. Impõe. É onde geram muitos conflitos. E hoje eu ainda falei isso pro Levi. Eu falei, e aí eu tive que engolir o jeito dessa pessoa. Uma fala extremamente dominante. Tipo, eu tive que engolir, né? E aí ele falou assim pra mim, no mesmo caso... eu nem liguei. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E aí eu falei, não, mas eu engoli. Eu tive que engolir, né? Gente, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais de rapport, porque é um assunto que muita gente tem dúvida, né? Podemos até falar um pouquinho de técnicas, né, gente? Né? Super. Fique aí, não saia daí que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta, finalizando esse papo sobre perfil comportamental aqui com o Vinícius e a Silmara da empresa Next Level Plus. Isso. Ah, falei certo. Gente, olha, realmente eu preciso aprender inglês. É uma coisa, né? E significa próximo nível, isso? Próximo nível. E qual é, Silmara, o objetivo dessa empresa? O objetivo dessa empresa a gente pode até colocar como evolução, desenvolvimento. Isso tanto na parte comportamental quanto empresarial. De alguma forma, de tudo que a gente colocou hoje aqui, né, Aurora? O que levaria para dentro tanto da sua empresa quanto da sua vida pessoal? Comunicação. Quem vive sem comunicação em 2021? Quem vive sem autoconhecimento? Autoconhecimento já diz, tudo que você traz para perto, para a consciência, se torna mais consciente, mais poder você tem de movimentar, colocar no lugar certo, na hora certa. Então, comunicação é tudo. É um trabalho em conjunto que vai desenvolver o ser humano para atuar em qualquer área da vida. Nossa, que bacana. E eu fico muito feliz, viu? Por vocês estarem aí levando conhecimento, comunicação para as pessoas, né? E a gente está falando de rapport. Sim. De rapport. E aí eu queria exemplo de rapport. Bom, para falar de rapport, né, como a Silmara já disse, o rapport é quando você cria uma sintonia com uma outra pessoa. Então vamos pensar o seguinte, imagina uma pessoa que você está conversando e que parece que ali passou 15 minutos e na verdade já passou umas 3, 4 horas. Aquelas pessoas que vão na casa da gente e falam, tô indo embora. Não, mas quando fez já foi meia-noite. Mas nenhuma das duas pessoas percebem. Isso. Né? E por que foi aquele papo gostoso aqui? Então, quando acontece isso com uma pessoa, o que isso significa? Que você tem um rapport muito grande com essa pessoa. Né? Então você tem uma sintonia muito grande com essa pessoa. Então nenhuma das duas percebem. Né? E agora imagina, você entrou num elevador, ficou ali alguns segundos, né? Sei lá, do 10º ao 1º andar, ao térreo, né? E tá com uma pessoa ali que você olha assim, a pessoa te olha, parece que tá demorando 3 horas pro elevador chegar. Não é não? Já aconteceu isso comigo. Já. Eu ficar muito assim, constrangida dentro de um elevador, parece que nunca chegava no meu andar. Exatamente. E o que isso significa? Que você não tem um rapport com essa pessoa, você não criou. A Next Level Plus, ela também ensina em alguns dos nossos treinamentos como criar este rapport. Né? Você amplia o seu mapa e você cria um rapport com a pessoa. Então, em 90 segundos, é possível você desenvolver uma comunicação perfeita com aquela pessoa porque você criou um rapport. Né? Então, imagina você efetuando uma venda em 90 segundos. Todo mundo gostaria de, né? Essa técnica. Né? Então, quando você cria um rapport com a pessoa, utilizando outras técnicas que a Next Level aplica, né, em nossos treinamentos, em 90 segundos você consegue conduzir a venda. Criou o rapport, em menos de 90 segundos você já conduz a venda. É quase que uma venda certa. Pode ser, né? Vai depender da quebra de rapport, se você não quebrar o rapport, que acontece também. Né? Algumas palavras-chave dentro da PNL, algumas atitudes-chave dentro da PNL, que nós também ensinamos,
que você acaba fazendo essa quebra de rapport, você pode também perder a sintonia. E quem trabalha com vendas percebe isso muito facilmente, né? Você está conduzindo um cliente, você está conduzindo, e aí você tá, né? E chega no momento que você percebe que você perdeu aquele cliente por alguma coisa que você falou, por um gesto, ou qualquer outra coisa, né? Você percebe ali, quem trabalha com venda identifica. Exatamente. Imagina o seguinte, tem uma crença muito grande que as pessoas falam, eu vou te tratar da forma que eu gostaria de ser tratado. Mas isso não é tão certo, porque eu sou diferente de você. Então eu tenho que te tratar da forma como você gostaria de ser tratada. Isso é verdade. E é o que mais a gente fala, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E realmente, se o outro é diferente... Então a gente não pode tratar igual. Então, dentro dessas técnicas dos nossos treinamentos, nós também ensinamos como identificar a outra pessoa e como você deve abordá-la. Como você citou aí, por exemplo, numa venda, imagina numa loja, né, uma vendedora um pouco mais expressiva, super otimista. Então chega um cliente e ela diz: olá, bom dia! O que você gostaria nesse momento? Para alguns clientes funcionam, mas para outros não. Tem clientes que se recebem uma abordagem dessa, ele sai correndo, volta a morrer de vergonha. Exato. Né? Então, dentro desses 90 segundos, você tem que identificar a pessoa e já criar o rapport. Sim. E olha que a minha predominância é influência. Mas eu estive no shopping esses dias que o Levi, na verdade, foi ao banco. E como no banco não está podendo entrar acompanhante, entrou uma pessoa e eu entrei e eu fiquei pro lado de fora. Então, o que eu fui fazer? Andar nos corredores. E eu entrei numa determinada loja, uma loja inclusive famosa, e eu sabia que eu não iria comprar nada. Então, eu só estava passeando para o tempo passar, enquanto o Levi estava dentro do banco. A vendedora me incomodou com uma pergunta, eu saí da loja. Porque assim, se eu tivesse a fim de comprar, talvez a pergunta dela... teria te expulsado, né? Da mesma forma. E eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não, vou embora. Aí fui embora, eu falei, obrigada, e fui. E realmente é isso, é a maneira como a pessoa chega, né? É a abordagem, a primeira abordagem é fundamental. Se você fizer a primeira abordagem corretamente, analisando já a pessoa do momento que ela entra, até mesmo com o próprio estilo visual, né? As vestimentas, não se está bem vestido ou mal vestido, não é isso. Mas como que a pessoa se veste, você já sabe qual o perfil comportamental que ela tem. É verdade, é. E aí você faz a abordagem da forma correta. Silmara, e diante de tudo isso que nós conversamos, para quem está em casa, existem algumas técnicas que a pessoa possa identificar? Existe sim, Aurora. Até falando um pouquinho da Next Level, nós temos 4 produtos que são a seleção, a ferramenta DISC, que é uma ferramenta científica. A gente tem um treinamento de vendas com PNL. Esse treinamento ele é muito rico. Ele é um treinamento que acontece normalmente em 9 horas. Porém, nele a gente vai entender um pouco de tudo que a gente colocou aqui. Mapa versus território, rapport, que é importantíssimo. E o que vocês estavam colocando aí agora dessa negociação aí da moça, ou da colocação do Vini em relação a vendas. As palavras são 7%. Todo o resto que ela te disse, nesse momento que você colocou, foi não verbal. As pessoas, elas se prendem muito ao que ela está falando, embora não percebam o que estão falando. Existe exercício para você. Falar observando o que você está falando. Se você colocar no papel uma frase que você acredita, ela já perde 50% do sentido. É tudo muito rápido, a gente não se percebe falando. Então, em questão de palavras, são 7% de importância. Isso entra nessa abordagem presencial, quanto numa conversação no WhatsApp. Numa conversação no WhatsApp, mais importante do que as palavras que a pessoa está usando é a condução que ela está usando. Uma pessoa te mandar só áudio e você decide escrever para ela. Talvez ela vá fazer algo para depois vir ler o que você escreveu. Existe alguém que só escreve e você manda um áudio. Quem nunca ouviu isso? Era um áudio muito longo. Eu não vou ouvir aquilo, não é? E para outra pessoa ela nem vai ler. Então existe dentro da PNL também, Aurora, 3 canais de comunicação, tá?
que a gente pega tudo do mundo externo para colocar no nosso mundo interno, criar o nosso mapa e várias outras questões. Isso são o auditivo, visual e o sinestésico. Eles têm meios de comunicação completamente diferentes. Da mesma forma que os perfis da DISC, nós todos temos os 3. Mas se eu pensar num DJ, qual é o canal representacional dele mais aguçado? O auditivo. Ele vai conseguir identificar cada instrumento, cada nota, cada... Né? Agora eu vou levar isso para uma venda de um carro, tá bom? Se eu vou vender para um auditivo, ele precisa sentar? Não. Ele precisa tocar? Ele precisa saber se a cor é vermelha, azul, amarelo? Não. Ele está ali, se eu levar isso lá na DISC, mais ou menos um analítico, ele vai precisar de todas as informações. Quanto mais detalhe você conseguir passar para ele, mais importância ele vai dar aquilo. Se eu for vender para um visual, ele vai querer saber em que ano foi fabricado? Sim, ele vai querer saber, né, quais são as informações que tem naquele carro? Não. Ele quer saber se é vermelho, se é grande, se é bonito, se vai chamar atenção. Já um sinestésico, você sabe que o test drive só existe por conta do sinestésico. Porque ele precisa sentir, Ele precisa sentir, ele precisa sentar, ele precisa ligar, ele precisa ouvir, passear. Sentir como ele vai se perceber naquilo. Exatamente. Só por isso ainda a internet não é a coisa mais sensacional do mundo. Um sinestésico não compra algo que ele não possa provar. É verdade. E você sabe assim que eu nunca precisei experimentar o carro para comprar. Nunca. O meu marido faz test drive. Ele precisa ir e experimentar. Inclusive, tem dia que ele tira o dia para fazer test drive para ver qual que é o próximo carro que ele vai comprar. E eu falo, imagina... Deixa eu olhar aqui. Nossa, que lindo esse! Exatamente. Combina com o meu sapato. É isso, né? É muito importante mesmo a gente conhecer, né? Muito. E assim, esse projeto Next Level, com esses treinamentos que a gente leva, tanto para uma pessoa física quanto para uma empresa, é muito importante, porque autoconhecimento, conhecimento do outro, vai enriquecer a comunicação, tanto na venda, no relacionamento, no pessoal, no profissional, no meu plano de carreira, no carro novo que eu quero comprar, na profissão que eu vou exercer, em tudo. Exato. Então é muito rico em questão de técnicas e a gente está bem feliz com a consagração desse projeto. Deixa aí pra gente onde a gente acha vocês. Olha. Bom, tem o nosso site www.nextlevelplus.com.br e temos agora também a nossa página no Instagram, que é next_level_plus. Gente, entra lá, segue legal, a gente. Legal. E temos o telefone também, né? Que tá na tela. Isso, o telefone vou passar aqui na tela. Ótimo, perfeito. Qual mensagem vocês querem deixar para quem tá em casa pra gente finalizar o programa? Gente, eu tenho duas coisas assim que eu acho fantástico e levo pra mim. Façam além de existir. E uma mente, quando se expande, jamais ela volta ao seu tamanho original. E você merece se conhecer melhor. Obrigada, Aurora, por hoje. Obrigada, Maravilha de Mulher. Adorei participar. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Para mim é alegria dupla, né? Porque além de estar aqui no programa, são meus amigos e eu confio muito no trabalho deles. Obrigada. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. Obrigada. O programa Maravilha de Mulher chegou ao final, mas você aí de casa pode acompanhar toda a programação da Fink TV. Fique aí, não saia daí e até o próximo programa.